Esse é um anime de fantasia que o personagem principal é um verdadeiro lixo. Ele é aquele tipo de perdedor que a gente torce para que ele perca, e ele realmente acaba perdendo, mas infelizmente tem momentos em que ele ganha. O nome dele é Touka e ele vivia sozinho em uma aldeia. E nesse mundo, 3 anos depois que o herói Sion selou o grande portão do inferno, o portão acabou se reabrindo de forma inesperada, e agora o mundo estava novamente infestado de demônios, mas nada disso incomodava o Touka. A única preocupação dele era a de conseguir uma mulher para namorar. Eu já passei por isso, eu sei que é bem difícil, mas isso não justifica ele colocar roupa feminina em um legume e imaginar aquele pedaço de vegetal como a sua namorada. Em um desses dias de maluquice, ele acaba sendo repreendido por sua amiga de infância, chamada Yuna, que pede para que ele crie juízo e pare de agir como um retardado. Como resposta, ele começa a explicar seus planos para um possível apocalipse zumbi, e em meio a essa conversa maluca, ele diz que o seu principal objetivo seria proteger os melões grandes e chamativos dela. A Yuna não gosta nada disso e acerta um chute no meio das bolas dele. Ela diz que um fracassado como ele nunca sobreviveria em um apocalipse zumbi, e enquanto ela falava isso, o Touka estava ocupado demais mostrando sua armadilha, sendo essa uma armadilha tão óbvia que até mesmo um animal sem visão conseguiria desviar. Enquanto eles estavam ali, do nada, um demônio surge de repente e começa a atacar os moradores da vila com tudo. O Touka fica desesperado e se esconde atrás de uma árvore, e enquanto estava escondido, ele percebe que a Yuna caiu e está prestes a ser atacada pela criatura. É nesse momento que o Touka quase frita o seu cérebro para pensar em algo criativo. Ele resolve preparar um pouco de carne de porco grelhada, pois na mente dele a carne de porco deve ser mais gostosa do que a carne de um ser humano. Só que esse demônio parecia estar mais interessado nos melões que estavam por perto. Antes que o monstro atacasse, o Sion surge e parte a criatura no meio, eliminando ela na hora. O Sion obviamente chama muito a atenção da Yuna, afinal de contas ele é o grande herói e a salvou. Então ela faz a ele um convite bem ousado, dizendo que pretende dar a ele uma recompensa mais íntima, mas antes que ele possa aceitar, ele sente o cheiro da carne grelhando e corre para experimentar, e é nesse exato momento que ele acaba caindo direto na armadilha. Assim, o grande herói acaba morrendo empalado na armadilha que o Touka fez. Os moradores ficam em pânico ao ver que o salvador deles morreu de forma ridícula e começam a atacar o Touka com pedras. Eles dizem que vão levá-lo para um julgamento, mas logo eles chegam à conclusão de que ninguém vai acreditar que o grande herói morreu em uma armadilha tão idiota como essa. Com medo da responsabilidade cair sobre eles, eles decidem simplesmente esconder o corpo do grande herói e fingir que nada aconteceu. Então, no dia seguinte, o Touka acorda dentro do corpo do grande herói. Ele começa a pensar que está louco e rapidamente corre até a casa da Yuna para tirar essa dúvida. Inicialmente, ele fica revoltado com essa situação, mas depois ele se lembra de que a Yuna é completamente apaixonada pelo herói. Então, ele chega à conclusão de que essa é a oportunidade perfeita para sair da solidão. Ao ver o grande herói, a Yuna começa a agir de forma sedutora, mas de repente ela percebe que o seu herói está fedendo muito. Ela estranha muito a situação e dá um tapa nele. É nesse momento que o olho dele literalmente cai da cara, o que a deixa muito assustada. Ela então pega um bastão e parte com tudo para cima dele, achando que ele é um zumbi. O Touka, com medo de morrer, revela que ele não é o grande herói, e sim o Touka, mas mesmo assim ela bate em sua cabeça. Logo em seguida eles tentam entender o que aconteceu para que ele e o grande herói trocassem de corpos. É nesse momento que eles ouvem uma voz vinda do campo, dizendo que foi a necromancia dela que causou tudo isso. Eles correm até lá e encontram uma garota presa em uma armadilha feita pelo próprio Touka. A coitada está dando tudo de si para não acabar morrendo ali. Ela se apresenta como Angry e diz que só vai explicar tudo o que ela fez se eles atirarem dessa armadilha. Depois que ela é salva, ela diz que prometeu ao Sion que entregaria o corpo dele para outra pessoa, alguém que pudesse salvar o mundo no lugar dele. Essa foi uma promessa que eles fizeram para caso o Sion viesse a morrer, e ela escolheu justamente o Touka porque ele foi capaz de derrotar o Sion e capturar ela. Antes que o Touka entendesse qualquer coisa, a Yuna já aceita a missão, dizendo que vai junto com ele nessa jornada. Quando ele tenta negar, Anri ameaça acabar com o corpo verdadeiro dele, dizendo que seu corpo está preso em um artefato mágico conhecido como Caixão dos Vivos e que ele não tem escolha a não ser seguir com o plano dela. A Anri então leva os dois até a cidade de Belum, onde o Sion costumava se preparar para as aventuras dele. Enquanto a Yuna e o Touka discutem sobre como ele é irresponsável, um grupo de garotas aparece e se derretem ao ver o grande herói. E isso, de certa forma, faz com que o Touka agradeça por ele estar no corpo do grande herói. Logo depois disso, todos eles vão até uma loja de armas e o Touka acaba gastando praticamente todo o dinheiro que eles tinham para tentar impressionar algumas meninas. Essa burrice deixa eles sem dinheiro, e quando ele pede ajuda para Anri, ela revela que não tem dinheiro algum, já que ela nunca recebeu alguma recompensa.
Afinal de contas, a necromancia que ela usa é uma magia proibida. Agora que eles estão sem dinheiro, o Touka decide usar a aparência do herói para se aproveitar da boa vontade dos outros. Dessa forma, ele consegue uma refeição de graça. Suas companheiras ficam morrendo de vergonha e decidem que o melhor a se fazer é se registrar na guilda dos aventureiros e pegar algum trabalho de verdade. O Touka, no entanto, não gosta disso, pois ele queria viver uma vida fácil. É nesse momento que algumas garotas aparecem, se oferecendo para ajudá-lo a retirar esse cheiro ruim que ele carrega. No entanto, para verificar se ele é o verdadeiro herói, elas pedem para que ele duele primeiro com o seu guarda-costas musculoso. O Touka, motivado pela oportunidade de ver corpos femininos pela primeira vez, concorda sem pensar duas vezes. Ele está bem confiante de que vai vencer. Afinal de contas, ele está segurando uma espada sagrada, mas quando ele pula por trás do gigante e tenta acertar um golpe, a sua espada se entorta. Logo em seguida, ele toma um soco na cara do guarda-costas e o seu olho simplesmente cai, revelando para todos que ele é apenas um impostor. Então, os moradores da cidade se juntam para dar uma lição nele. Enquanto isso, na guilda, as meninas conseguem uma missão que envolve caçar demônios. E o melhor de tudo é que o pagamento é altíssimo. A Yuna fica super animada com esse trabalho, até que de repente um homem chamado Kyle aparece. Ele é um antigo parceiro do grande herói, e ele rapidamente pergunta à necromante aonde o grande herói foi parar. Então, ela conta tudo o que aconteceu. Mais tarde, naquela mesma noite, os moradores amarram o Touka em uma estaca. Eles pretendem executá-lo como exemplo, mas então o Kyle e as garotas chegam no local. Ele se aproxima do Touka, solta ele das cordas e ainda entrega para ele a verdadeira espada sagrada. O Kyle pede para o Touka imaginar uma espada gigante, e quando o Touka faz isso, a lâmina se transforma na hora, como num passe de mágica. Todos da cidade veem aquilo e começam a acreditar que ele é o verdadeiro herói, mas logo depois, sua espada cai no chão, deixando todos com dúvida novamente. A Yuna rapidamente age e diz que pode provar que ele é o verdadeiro grande herói, e fazer isso será bem simples. Basta ele derrotar mais demônios do que qualquer outro em uma certa missão, e todos concordam em esperar. Mais tarde, o grupo recebe a informação de que mais de 20 demônios apareceram, e isso deixa o Touka completamente apavorado. Ele então se vira para Anri e reclama, dizendo que a sua espada nem mesmo se levanta. Ela então diz que o problema não é a espada, e sim ele, pois ele tem uma quantidade ridiculamente baixa de mana. E ao ouvir isso, a Anri começa a refletir que talvez ter colocado o Touka no corpo do grande herói seja um grande erro. O Touka tenta argumentar, dizendo que ele deve ter muita mana, por isso não consegue manter a espada firme. Então a Anri pega um cristal mágico que brilha conforme o nível de mana da pessoa, e quando o Touka aperta o cristal, eles mal conseguem ver uma luz no centro, e isso mostra que a mana dele está apenas no nível 1. O Kyle comenta que com esse nível, o corpo dele vai se decompor rapidamente, então o Kyle sugere que ele assuma o corpo do herói. A Yuna e o Touka topam essa ideia, mas a Anri se recusa, dizendo que o Kyle jamais venceria o Sion em um duelo, mas o Touka conseguiu derrotar ele. Ela diz que se fosse apostar o destino do mundo em alguém, sem dúvida, ela apostaria no Touka. O Kyle então puxa a espada dele e pergunta para Anri se ela deixaria o Touka ser o herói mesmo se ele matasse o impostor. O Touka então diz para o Kyle que ele é um zumbi e não pode ser morto, mas então o Kyle diz que dá para matar ele cortando sua cabeça. Mesmo quando ele diz isso, a Anri não demonstra nenhuma reação, e então o Kyle acaba desistindo, pois ele estava apenas blefando para ver se ela aceitava. No fim das contas, ele se oferece para lutar no lugar do Touka na missão e conseguir o dinheiro necessário. Mais tarde, já deitado na cama, o Touka começa a pensar que ele nunca mais vai ter que pegar em uma arma, e que agora ele só vai aproveitar a sua vida como grande herói. Mas então ele se lembra que a vida é dura e que nada vem tão fácil assim. Ele começa a desconfiar de que o Kyle pode estar esperando uma oportunidade para deixá-lo morrer. Então, para não morrer, ele decide sair escondido durante a noite para recuperar o seu corpo. Ele vai até o quarto das garotas para roubar o caixão em forma de colar que a Anri carrega, mas então ele se distrai com as meninas dormindo e acaba esquecendo o que foi fazer ali. É nesse momento que ele ouve passos e se esconde do lado de fora da janela. Ele vê o Kyle entrando no quarto e tentando quebrar o colar com uma faca, só que a barreira mágica que a Anri colocou no objeto o protege, e isso faz as garotas acordarem bem na hora que ele foge da sala. O Touka, que viu tudo, confirma que o Kyle não é uma pessoa confiável, mas do nada, a Yuna aparece, e ao ver o Touka escondido ali, ela rapidamente aplica um soco bem dado no rosto dele, pois tudo indicava que ele estava espionando elas dormindo. Na manhã seguinte, eles partem para a caçada aos demônios, juntos com outros aventureiros. Durante o caminho, o Kyle pergunta sobre os machucados do Touka, e o Touka diz que caiu da escada. Uma péssima mentira, mas o Kyle não suspeita de nada. Durante o caminho, o Touka percebe que o Kyle faz questão de manter uma imagem de bom moço diante dos outros. Então, ele decide se manter sempre perto da Anri para poder vigiar o colar. Mais à frente, eles chegam em um forte abandonado, sendo esse o esconderijo de um demônio. Os aventureiros
amigos então decidem se dividirem, mas o Touka não quer se separar, já que indo sozinho ele vai acabar sendo a primeira vítima. Mas então o Kyle diz que vai dar tudo certo, pois o grande herói conseguiu matar 100 demônios sozinhos na grande batalha de 3 anos atrás. De repente, um demônio assustador aparece, jogando esse homem no chão, o que deixa todos chocados. Logo depois, o monstro desaparece e reaparece bem no meio do grupo. Rapidamente, a criatura decapita um dos aventureiros e se teletransporta de novo. Isso deixa todos desesperados, o que os leva a correr, inclusive o Touka. O monstro então cai em cima do Touka, derruba ele no chão e perfura seu coração antes de pular em uma runa mágica no céu. Na hora que o monstro volta ao chão para atacar o restante do grupo, o Kyle invoca uma espada mágica que parte o demônio ao meio. Depois disso, o Kyle recolhe o coração do monstro, que é um cristal mágico, e entrega para Yuna, dizendo que ela pode usar aquilo para lançar feitiços de proteção para o grupo. Com tudo resolvido, o Touka se aproxima do grupo, enquanto comenta que foi ele quem os protegeu até ali, e por isso ele é quem merecia ficar com o cristal. Mas nesse momento, uma legião de monstros saem da floresta. O objetivo deles é bem simples: eliminar o grande herói. E é assim que ele percebe a quantidade absurda de inimigos, o Touka rapidamente corre para a fortaleza. Todos, vendo o grande herói correr, acabam indo atrás dele. Quando eles entram no covil, eles são recepcionados logo na entrada por mais uma leva de monstros. E só de ver uma quantidade insana de esqueletos humanos espalhados pelo chão, o Touka já entra em pânico, achando que o destino de todos ali é virar comida de monstro. No entanto, a Angry age rapidamente e usa sua magia para reanimar os esqueletos, transformando eles em um exército zumbi ao lado dela. O Kyle não pensa duas vezes e corre para ajudar no combate, enquanto a Yuna cria coragem para entrar na luta também. Enquanto isso, o Touka ainda está tentando bolar uma forma de fugir dali, mas nesse momento um dos demônios acerta uma gosma quente em sua mão, o que acaba corroendo toda a carne da sua mão. Logo depois, o monstro parte para cima da Yuna, mas por sorte ou azar, a gosma acaba dissolvendo somente as roupas dela, o que acaba desviando completamente o foco do demônio por um instante. Mesmo estando muito envergonhada, Yuna aproveita essa brecha para escapar e se esconder. O Touka vai atrás dela, mas quando ele tenta chegar perto, ela dá um bom tapa nele. A Yuna só se acalma quando ele oferece uma roupa reserva para ela, que no caso é um biquíni. De repente, eles ouvem um monstro se aproximando novamente. O Touka saca sua espada e a transforma em um chicote. Assim que o demônio entra, ele prende a criatura com o chicote e logo em seguida tenta endurecer sua espada para imobilizar o inimigo. Seu plano dá certo e ele pede para Yuna atacar sem hesitar. De repente, algo bizarro acontece. O monstro revela que tem uma paixão eterna por meias e isso afeta o emocional do Touka, fazendo ele pedir para Yuna pegar leve. Só que esse pedido deixa ela ainda mais brava. Para piorar, ela está cheia de energia graças à nova magia que ela dominou. Então ela se lança no ar e acerta um soco certeiro no estômago do monstro. O golpe é tão forte que arremessa a criatura contra a parede e a deixa desacordada. Eles nem têm tempo para comemorar, pois o Kyle aparece de repente e derruba Yuna com um golpe traiçoeiro, só para ter a chance de eliminar o impostor. O Touka tenta reagir, pegando sua espada, mas o Kyle, com reflexos sobrenaturais, despedaça sua arma antes que ele faça qualquer coisa. Ele começa a contar sobre quando quase se tornou o grande herói, mas perdeu tudo com a chegada inesperada do Sion. E desde que a Angry entrou no grupo, ele tentou usar os poderes de necromancia dela para eliminar o herói, mas sempre fracassava. Agora ele finalmente está perto de realizar o seu sonho de ser famoso e rico, e o seu único empecilho é um caipira retardado. Sem perder tempo, ele lança uma shuriken mágica no Touka e o prende na parede. O Touka então confronta verbalmente, dizendo que ele é patético por querer trair a própria humanidade apenas por vaidade. O Kyle fica possesso, ele invoca uma estrela mágica e está prestes a dar o golpe final, mas nesse momento a Yuna reaparece com tudo, dando um chute na cabeça dele. Ele voa contra a parede e quando se levanta para continuar o ataque, ele é atingido por uma gosma roxa nojenta que dissolve suas roupas. Ao se virar, ele vê a Angry junto de um novo demônio de estimação. Ela explica que outros aventureiros vieram ajudá-la e ela veio o mais rápido possível para ver se o Touka estava bem. Ela encara o Kyle e o ameaça, dizendo que se ele não quiser morrer, é melhor ele dar meia volta agora. Só que o Kyle está obcecado e promete arrancar o coração de cristal mágico dela, e em resposta o Touka pede para que todos corram. O Kyle persegue eles, lançando várias estrelas mágicas, mas ele erra todas. O Touka finalmente tem uma ideia boa e transforma sua espada em uma parede para proteger o grupo, escondendo todos atrás da espada. O Touka pergunta a Angry sobre o seu coração de cristal, e ela revela que os necromantes são humanos que nasceram no inferno. Há 3 anos atrás, alguns deles conseguiram vir para o mundo dos vivos, mas foram perseguidos pelos humanos. Por sorte, ela encontrou o Sion, que foi o único a tratar como se ela fosse uma pessoa de verdade. Em seguida, ela se coloca à disposição para receber qualquer punição que o Touka achar justa.
justa. Afinal de contas, ela não havia sido sincera com o grupo, mas ao invés de julgar ela, o Touka diz que vê um futuro promissor nela. Então ele diz que quando ela for um pouco maior, ele irá aplicar uma punição nela, pois no futuro ela vai se tornar uma ótima mulher. E como Kyle ainda está os caçando, eles decidem montar uma armadilha para pegá-lo. Eles se posicionam em um beco sem saída para chamar a atenção de propósito. O Kyle percebe que tem algo de errado, mas mesmo assim pisa na ponte e percebe rapidamente que se meteu em uma armadilha. O demônio de estimação aproveita e lança uma gosma quente de cima. O Kyle consegue desviar na hora e logo em seguida ele se vira e atira uma shuriken no monstro. A Anri, por ter abusado demais da magia de controle de monstros, acaba desmaiando. O Touka, vendo a situação crítica, joga fora sua espada como sinal de rendição e implora para que o Kyle poupe a Anri e deixe ele ir. O Kyle caminha tranquilamente até eles. Ele pega a espada do grande herói, mas ele percebe que essa espada que ele pegou é apenas uma réplica. Nesse momento, o Touka revela o seu plano e recupera a espada verdadeira, que estava disfarçada como uma ponte falsa. Isso faz com que o sujeito caia direto nas águas profundas, resultando na morte dele. Depois disso, o grupo volta para a cidade e eles conseguem quitar uma parte da dívida que eles haviam feito usando o dinheiro da recompensa. Com o dinheiro, a Anri decide comprar um par de meias novinhas para agradar o seu mestre. E para evitar mais problemas nessa cidade, o Touka e seu grupo decidem seguir rumo à capital, com o objetivo de financiar a aventura deles diretamente com o rei. No caminho, ele acaba se envolvendo em diversas novas aventuras, tudo para conseguir levantar o dinheiro necessário para pagar o que eles devem. Só que nesse meio tempo, o Touka começa a perder partes do próprio corpo, já que ele não consegue se regenerar por conta da escassez de mana. 10 dias depois do início dessa jornada, ele acaba se transformando em um esqueleto ambulante, e por ter a sua mente sempre voltada para ideias esquisitas, ele resolve usar essa nova aparência para garantir um lugar privilegiado na hora em que sua parceira estiver tomando um banho. A Yuna vê aquele esqueleto e quase enterra ele ali mesmo, mas a Anri chega bem na hora e explica que aquele é o mestre dela, mas a Yuna de forma alguma o reconhece como mestre. Depois disso, durante uma conversa, o Touka percebe que se ele for até a capital com aquele visual de esqueleto, ele vai acabar criando apenas caos. Então ele sugere que a Anri assuma o corpo do grande herói, restaurando assim a carne dele usando a mana absurda que ela tem. Depois disso, ela poderia devolvê-lo ao corpo do grande herói e assim eles poderiam seguir sua jornada. No entanto, a Anri recusa a ideia. Ela diz que ficar trocando de corpo desse jeito pode transformar o Touka em um pervertido ainda pior do que ele já é. Ela então começa a conversar com a Yuna sobre novas formas de ganhar dinheiro. E então o Touka tem mais uma daquelas ideias absurdas que, por incrível que pareça, acaba dando certo no final. Ele molda o rosto em cima da espada, pinta os traços usando pigmentos naturais e transforma aquilo em uma máscara. Com isso, ele consegue entrar no Palácio Real sem chamar a atenção. Lá dentro, ele pede para que o rei banque suas futuras aventuras, e o rei começa a rir, achando que ele só contou uma piada, já que o Sion sempre trabalhou sem receber nada do rei. Mesmo após ter salvo o mundo, o Sion nunca aceitou uma única moeda de ouro. Então, o rei chega à atenção de que o herói finalmente veio pedir a mão da princesa. Então, ele manda seu mordomo levá-lo até o quarto da princesa. Ele bate na porta, e assim que a princesa abre, os seus hormônios tomam conta do seu corpo, e ele começa a suar tanto que a sua máscara simplesmente derrete. Ao ver aquele rosto assustador, a princesa fecha a porta na hora, mas o Touka consegue convencê-la a abrir a porta novamente, e ele mostra o seu rosto verdadeiro, dizendo que aquilo foi o resultado de uma maldição demoníaca. A princesa acredita em sua mentira e pergunta se ele finalmente veio para cumprir o combinado de se casar com ela. Quando a resposta é negativa, ela relembra a promessa feita pelo Sion de que só voltaria a vê-la se estivesse pronto para casar, e então ela o manda ir embora. O Touka então pensa nas dívidas que ele acumulou usando o corpo do grande herói. Então ele aceita a proposta de casamento, pois ele acredita que assim o rei de certa forma vai bancar tudo que ele fizer. Após ele falar isso, a princesa o convida para um baile de máscaras que vai acontecer em 2 dias na capital. O Touka, mesmo pensando em suas dívidas, também se anima com o fato dele ter a chance de sair com alguém de verdade, e não com um pedaço de vegetal. Então ele obviamente aceita, e ela ainda se oferece para ajudá-lo com seu disfarce, pintando uma máscara especial para ele. Enquanto isso, na cidade, a Anri está usando um capacete de cavaleiro para esconder sua identidade de necromante. Ela está acompanhada da Yuna, só que de repente alguém esbarra nela e seu capacete acaba caindo. Então um homem de cabelo verde pega o capacete e entrega para ela. Ele diz que em breve uma caça aos demônios irá acontecer, por isso todos estão muito apressados. Depois disso, em um orfanato, ele se apresenta como Leland, sendo ele um médico e diretor desse orfanato. O Leland alerta a Airi para que ela tome cuidado, já que ela parece ser uma necromante. Então, se as pessoas descobrirem isso, ela pode acabar virando o alvo da caça. Quando ela pergunta por que ele está os ajudando, ele diz que gosta de fazer o bem por
conta própria, sendo uma pessoa que tem orgulho de ser uma boa pessoa. A Anri sente que pode confiar nesse homem, e ela está prestes a revelar toda a sua missão, mas a Yuna a interrompe, dizendo que o objetivo delas ali é aumentar a mana. O Leland mostra um remédio chamado Soma Drops, que serve para dar um boost temporário de mana na pessoa. O valor desse boost de mana são de 100.000 moedas, e como as duas não têm dinheiro, ele diz que gostaria de estudar o corpo da Anri em troca. A Yuna se oferece no lugar dela, mas ele explica que o seu interesse não é em si no corpo dela, e sim no cristal mágico que substitui o coração da Anri. No caso, ele quer estudar por motivos médicos. De volta ao palácio, a nova máscara do Touka já está pronta, e assim que ele a recebe, a princesa se prepara para devorar um banquete gigantesco, pois somente assim ela vai recuperar a mana que gastou ao fazer essa máscara. No entanto, nem mesmo uma refeição equivalente a 10 pessoas é o suficiente, e ela desmaia por exaustão. O Touka leva correndo para o quarto e a deita na cama. Nesse momento, Isaac, o guarda da princesa, aparece e dá uma bronca no herói, o lembrando de que a princesa tem uma condição que a impede de manter a mana no corpo por muito tempo. Logo depois, uma criada chega trazendo mais comida e um remédio de reposição de mana, que acaba ajudando a princesa a recuperar rapidamente sua energia. Enquanto isso, na floresta, as garotas chegam até uma área infestada de demônios, onde a famosa caçada vai acontecer. Elas pretendem conseguir o dinheiro para poder pagar pelo remédio, mas antes que elas possam fazer qualquer coisa, uma das 4 cavaleiras mais poderosas do reino, a Ciruela, surge e corta um demônio gigante como se estivesse cortando um pedaço de manteiga. Logo em seguida, 2 aventureiros aparecem e se oferecem para levar a Anri e a Yuna até um ponto secreto de caça, onde elas não vão precisar competir com cavaleiros de elite. Os aventureiros levam as garotas até o topo de um penhasco, onde é possível avistar um grupo de demônios. Lá, eles entregam a Anri um cristal encantado com magia elétrica. Um garoto diz que ela tem mano bastante para derrotar todos eles sozinha, e usando esse cristal, ela dispara um raio que atinge todos os monstros. E quando os aventureiros se aproximam para coletar os corações dos demônios, eles acabam revelando que tudo isso não passou de uma armadilha para capturar as duas. E ao mesmo tempo, um sujeito misterioso conhecido como Homem Esqueleto surge das sombras da floresta. Depois da caça aos demônios, a Ciruela retorna ao castelo e comunica ao rei que a floresta foi totalmente purificada dos demônios. Ela também relata ter detectado um feitiço extremamente forte vindo de uma região afastada, e ao investigar, ela encontrou vestígios de carne queimada e sangue de criaturas demoníacas. O detalhe mais estranho é que não havia nenhum corpo por lá, e isso faz o rei cogitar o cancelamento das celebrações, mas a mulher tranquiliza o rei, dizendo que manterá os cavaleiros em alerta máximo. Não só isso, mas o grande herói Sion estará presente no evento. Enquanto isso, em outro canto do castelo, a princesa apresenta ao Touka o quarto novo dele, e logo em seguida ela sai para se consultar com seu médico na cidade. Assim que ela sai, o fazendeiro folgado finalmente lembra do verdadeiro motivo de ter vindo para a capital e escapa pela varanda, decidido a procurar pela Anri e a Yuna. Depois de fazer algumas perguntas, ele descobre que as duas foram vistas pela última vez indo em direção ao orfanato. Quando chega lá, ele é recebido pela princesa, que está sendo tratada pelo Leland. Quando ele pergunta sobre as garotas, o Leland responde que elas partiram para participar de uma caçada aos demônios na floresta. Elas logo estarão de volta. O Touka, aliviado, acompanha a princesa de volta ao palácio após a consulta dela. Depois disso, o Leland vai até o porão. Ele coloca sua máscara de homem esqueleto e caminha até a cela da Yuna, onde ela está acorrentada. Ele revela o seu plano, que no caso é transformar todas as pessoas em esqueletos e entregar as partes desnecessárias, como pele e músculo, aos demônios. Ele é um completo maluco e acredita que somente assim os humanos poderão conviver pacificamente com essas criaturas. Ele ainda planeja jogar toda a culpa disso para Anri, fazendo-a receber o julgamento do povo revoltado. A Yuna pode usar sua magia de fortalecimento para quebrar suas correntes, mas ela decide esperar o momento certo, pois o demônio que está na sua frente é muito forte. Então, quando ele estiver distraído ou não estiver por perto, ela vai finalmente se soltar. Assim, 2 dias se passam e a princesa finalmente aparece no baile de máscaras, depois de ter deixado o Touka esperando por horas. Mas o Isaac continua insistindo que o grande herói não é confiável, o que o faz levar um tapa da princesa por não confiar no pretendente dela. Ao saírem, o Isaac confessa que sabe que o cara ao lado da princesa não é o herói verdadeiro, mas sim um farsante. Ele promete fazer o impostor pagar por ter enganado a princesa. O Isaac se recorda do carinho que ele sempre teve pela princesa, como se ela fosse sua própria filha. Ele também se lembra que o rei decidiu casá-la com o herói para garantir a continuidade da linhagem real, pois assim a linhagem real teria um herdeiro muito forte. Voltando para o presente, o casal participa de uma competição. Nessa competição, a princesa precisa acertar uma flecha numa maçã colocada na cabeça do herói. Se ela conseguir, ela ganha um ano inteiro de maçãs. Para a sorte do Touka, ela acerta a maçã em cheio sem matar ele, e assim o almoço do dia é garantido, o que deixa a princesa bem gordinha. A Ciruela, que está vigiando os dois por ordens do Isaac, nota que o herói não parece estar usando uma máscara
pedra, mas sim um crânio real, e isso desperta ainda mais as suas suspeitas. Ao mesmo tempo, a Touka está em um momento muito romântico com Touka. Ela o leva até um local isolado para mostrar um tipo diferente de fogos de artifício, mas a princesa percebe que tem algo errado quando o comportamento dele muda completamente, e ele também não se lembra dos momentos em que eles viveram juntos. Desconfiada, ela o confronta, o perguntando quem ele é de verdade. Nesse momento, o Isaac e a Ciruella aparecem e pressionam o Touka até que ele confesse a verdade. Após ouvir a história, eles o condenam por ter matado o verdadeiro herói e se passado por ele usando uma magia proibida. E quando eles se viram para ouvir o que a princesa tem a dizer, eles percebem que ela desapareceu. Acontece que essa revelação foi tão chocante que ela teve um surto e correu de volta para o quarto. No caminho, ela é abordada pelo Leland, que a tranquiliza e pede para que ela lhe conte o que aconteceu. Enquanto os guardas procuram a princesa, um cavaleiro aparece e informa a Ciruella que vários demônios surgiram do nada na cidade. O Touka, que já havia sido derrubado, se levanta e corre desesperado para tentar resgatar a princesa. O Leland leva ele até uma área pobre da cidade, onde os dois são cercados pelo exército de esqueletos que ele comanda. Quando ele está prestes a atacar, o Touka chega para enfrentá-lo. Dois esqueletos tentam impedi-lo, mas ele os derrota com facilidade. Porém, um terceiro consegue jogá-lo contra a parede. O Leland, vendo a fraqueza dele, percebe que ele não é quem dizia ser. Quando Touka tenta se levantar e fazer um discurso heróico, ele é surpreendido por um esqueleto que corta sua cabeça com a espada, e a princesa, vendo isso, começa a perder suas esperanças. Na cidade, a Ciruella enfrenta uma horda de monstros, mas ela acaba com todos, usando apenas um golpe. Ela pede para os outros cavaleiros protegerem a população, enquanto ela procura pela princesa. No orfanato, o guarda-demônio sai para comer, e um dos ajudantes do médico abre a cela para preparar a Yuna para um sacrifício. Ela aproveita o descuido e usa sua magia de força aumentada, quebrando assim as correntes e derrubando o capanga com apenas um soco devastador. Do lado de fora, a Ciruella e o Isaac encontram a cabeça decapitada do Touka. O Touka não morreu, e ele rapidamente explica tudo o que aconteceu. Ele tenta guiar os dois até onde o médico levou a princesa, mas o Isaac duvida que ele seja um traidor. O Touka insiste dizendo que quer salvar a princesa, pois essa é a única forma de se redimir e provar que ele pode ser um verdadeiro herói, além de que ele também quer evitar a própria morte. Assim, ele se disfarça como um dos guardas do Leland, prende os dois soldados poderosíssimos do reino e os leva até o esconderijo do médico. E agora que eles estão em um local seguro, o Isaac do nada começa a confessar que tudo o que está acontecendo é culpa dele. Ele diz que submeteu a princesa a um treinamento exaustivo para prepará-la como a noiva ideal do Sion, e isso fez ela desenvolver uma síndrome de efusão de mana por estresse, o que a faz ter que comer muito para repor sua mana. O Touka então age como um verdadeiro cara maligno que ele é. Ao invés de apoiar o guarda e dizer que isso não é culpa dele, ele na verdade diz que o Isaac é um verdadeiro vilão, que destruiu completamente a vida da princesa, e isso faz com que o Isaac se sinta ainda mais culpado. Nesse instante, uma parede ao lado deles é destruída, e a Yuna aparece socando um demônio. Ao se encontrarem, o Touka atualiza a Yuna sobre tudo o que aconteceu. Felizmente, eles conseguiram amarrar um vilão, e todos eles decidem que o melhor é oferecer uma chance de vida a ele. Se ele contar onde a princesa está, ele será poupado, e o inimigo preso acaba revelando tudo. Eles decidem primeiro resgatar a Anri, antes de seguir em frente para resgatar a princesa. Rapidamente, eles a encontram amarrada em uma cadeira em um cômodo secreto no porão, mas antes de libertá-la, o Touka e a Yuna fazem um pedra, papel e tesoura para decidir quem vai desamarrá-la, pois ela está completamente molhada de tanto chorar. Enquanto isso, escondido em um canto escuro da cidade, o médico se prepara para dar início ao seu ritual. Ele diz para a princesa que odeia o julgamento e a discriminação, porque no fundo, debaixo da pele, todos são apenas esqueletos. Ele revela que se inspirou no herói lendário para tentar salvar todo mundo e criar um mundo sem guerra, e a sua conclusão é muito mais simples do que a do grande herói. Ele resolveu arrancar o músculo e a pele de todo mundo, deixando todos vivos como esqueletos. Logo em seguida, ele admite que está apaixonado pela princesa e que esse ritual bizarro também serve como a cerimônia de casamento dos dois. O Isaac e a Ciruella estão escondidos atrás de alguns pilares na entrada da sala, acompanhando essa nojeira de longe. O guarda-costas está pronto para intervir depois de ouvir essas nojeiras, mas a Ciruella lembra de que eles também devem dar uma chance para o Touka, para ver se ele realmente é o grande herói. O Touka e seu grupo estão observando tudo de cima, esperando o momento exato para agir. A Anri pede para que ele distraia o médico, assim ela vai conseguir uma brecha para tomar o controle dos esqueletos dele. Então, no exato momento em que o médico vai atacar a princesa, o Touka desce com a Anri e a Yuna nas costas e tenta acertar um soco na cara do estranho. Ele acerta o soco, mas acaba somente quebrando seu próprio braço, e o seu golpe não surtiu efeito nenhum. Na sequência, a Yuna ativa sua magia de reforço e acerta um belo soco no médico, jogando ele diretamente em uma parede. A Touka aproveita para se apresentar de verdade para a princesa, só que o médico ordena que seus esqueletos os ataquem. No entanto, já é tarde demais, pois a Anri já assumiu o comando dos esqueletos,
esqueletos, e eles passaram a ignorar completamente as ordens do vilão. O Touka então coloca a máscara mágica do vilão, pois ela tem o poder de raio-x, e o vilão usava esse poder para ver todos como esqueletos. No entanto, o Touka é mais inteligente, e ele queria usar isso para ver as garotas sem roupa. No entanto, ele acaba levando um belo chute no meio da sua cara. Logo em seguida, os demônios aparecem de onde estavam escondidos para atacar o grupo, e o médico usa essa chance para fugir. A Ciruela e o Isaac pedem para que os outros vão atrás dele, enquanto eles seguram os demônios. A Yuna usa magia para voar até os ombros do vilão, mas ele invoca mãos de ossos que agarram ela e o ajudam a se levantar. Ele revela que agora eles estão em um cemitério subterrâneo e começa a invocar uma multidão de zumbis com sua necromancia. Ele ainda toma várias doses dos seus frascos de mana para ganhar mais força e conseguir lutar contra todos, mesmo sabendo que uma hora seu corpo e sua mente provavelmente não vão aguentar. Com sua magia elevada, ele cria armas e reforça os poderes do seu novo exército. A Anri tenta contra-atacar, mas a espada dela quebra e ela acaba sendo jogada no chão pela força dos inimigos. Logo depois, o médico manda seus zumbis capturarem a princesa, e no exato momento em que a princesa iria ser atingida por um golpe, o Isaac se joga na frente dela e a protege. O Touka então rapidamente transforma sua espada em uma muralha e bloqueia completamente qualquer ataque. Isso dá ao grupo uma chance perfeita para escapar pela porta. Depois de sair, eles decidem resolver essa batalha ali mesmo, evitando que esse conflito seja levado até a cidade. Dessa forma, eles podem colocar menos civis em risco. Enquanto isso, o Leland segue o rastro de sangue deixado pelo Isaac, levando seu exército de esqueletos juntos. Só que ele não percebe que essa trilha é falsa e ela foi feita de propósito para o confundir. Esse plano esperto surpreende as garotas, que começam a perguntar quem o Touka realmente é. Ele revela que antes do caos começar, o pai dele arrastou ele e sua mãe para saquearem uma cidade destruída pela guerra, mas a situação acabou sendo muito pior do que eles esperavam. Assim, a mãe dele morreu e o pai dele sumiu. Ele teve que se virar sozinho, fugindo e se escondendo por um ano, até conseguir voltar para casa. Essa experiência toda acabou moldando o jeito esperto e estratégico dele. Após ele terminar de contar a história, vemos que as garotas ficaram tocadas com tudo que ele disse, mas logo a Yuna traz de volta o foco principal e lembra a todos que eles estão em meio a um grande problema. O Touka sugere esperar o doutor gastar toda a sua mana, mas a Yuna diz que com toda aquela mana que ele absorveu dos frascos, vai demorar alguns dias para que a mana dele acabe. O que eles precisam agora é que o grande herói use os seus poderes. No entanto, o Touka não pode por conta das suas limitações de mana. A única forma de fazê-lo recuperar a sua forma grandiosa de grande herói é absorvendo mana através dos fluidos corporais de alguém. O Isaac então lembra que a princesa possui uma quantidade absurda de mana por conta da sua doença, então os fluidos dela poderiam ser usados para dar mais mana ao Touka. Dessa forma, as garotas chegam à conclusão de realizar outro feitiço bizarro do Touka, onde uma garota derrama o seu suco amarelo e quentinho nele, dando assim um boost em sua energia. Mas o Touka acaba conseguindo outra ideia, já que a princesa não conseguia pôr para fora o seu suco quentinho. Ele diz que aquele doutor nem mesmo é um necromante de verdade, ou seja, ele não usa sua magia real, e sim a magia de um cristal que está no seu pulso. Logo, para derrotá-lo, basta eles quebrarem esse cristal. Então, eles começam a bolar um plano. A Yuna comenta que o vilão normalmente mantém alguns esqueletos por perto por precaução. Então, quando ele se afastar um pouco dos esqueletos, ele deve se tornar um alvo mais fácil. Em outra parte da floresta, o Leland começa a desconfiar de alguma coisa e usa magia para analisar esse sangue que ele está seguindo. Ele percebe que esse sangue é forjado, mas até esse ponto da história, ele moveu o seu exército exatamente como os nossos heróis previram. Assim, o plano do Touka funciona perfeitamente. Ele se infiltra no exército de esqueletos quando o Leland se distrai e tenta esfaqueá-lo, mas a lâmina não consegue atravessar o corpo dele. O Leland revela que já estava esperando por isso, e então ele cria um escudo de metal ao redor do seu corpo. Ele manda seus esqueletos atacarem o Touka, mas a Yuna e a Anri já haviam acabado com todos eles, enquanto o doutor fazia todo aquele discurso chato. O Leland levanta o braço com o cristal para chamar os zumbis de volta, mas o Touka puxa a manga dele, revelando assim a gema mágica que é a fonte dos seus poderes. E assim como eles haviam combinado anteriormente, a princesa, que estava posicionada em um local estratégico com seu arco preparado, dispara uma flecha certeira que quebra o cristal. Isso faz com que ele deixe de controlar os mortos-vivos. Rapidamente a Yuna avança e aplica um tapa fortíssimo no rosto do Leland, e logo em seguida eles o prendem em uma árvore. Logo depois a princesa aparece acompanhada por seus guardas, mas o momento de alívio dura pouco, já que agora aquele demônio da cabeça vermelha surge, carregando a Ciruela desmaiada em seus braços. A Anri o identifica como um demônio de classe elevada. O demônio lança um ataque poderosíssimo na direção da princesa, e o Touka age rapidamente empurrando ela para longe, mas ele acaba levando um golpe na sua cabeça, o que o faz desmaiar na mesma hora. A Yuna encontra um cristal caído perto dela e usa magia para se impulsionar com ele e parte para cima da criatura. Ela começa a desferir
vários socos seguidos, mas o monstro bloqueia tudo com facilidade e ainda elogia Yuna, dizendo que ela parece ser um pouco útil. Durante a batalha, Yuna consegue acertar um chute na cara dele que quase não tem efeito algum. Quando ela descobre que o Touka ainda está vivo, mas por um triz, ela implora para que a Angry traga ele de volta em seu corpo original. No entanto, a necromante se nega, dizendo que naquele estado, se ele for devolvido ao seu corpo, ele vai morrer com toda certeza. O demônio supremo não gosta da conversa das duas, então ele arremessa a Yuna contra uma árvore e logo em seguida ele se foca completamente na Angry. Ele comenta que ela não deveria sentir emoções humanas como tristeza, e por ela estar se humanizando demais, ele vai levá-la de volta para o submundo. Ele então apaga para tirá-la de combate e se volta para derrotar o restante desse grupo. Ele parte em direção da princesa, mas antes que ele consiga fazer algo, o Isaac aparece e o intercepta com sua espada. Ele manda a princesa fugir o máximo que conseguir, enquanto ele segura o monstro. Durante a fuga, Yuna volta a si e rapidamente volta a lutar contra o demônio, dando ainda mais tempo para a princesa. A princesa não foge e, na verdade, ela tenta transferir um pouco de mana para o herói, usando seu fluido quentinho, mas ela não consegue fazer isso porque está muito nervosa. Nesse momento, o Touka desperta e pede para que ela realize o seu último pedido. Ele quer ver ela usando meias. Após ele falar isso, ele apaga novamente e a princesa começa a implorar para ele não ir embora. Ela revela que acabou se apaixonando pelo jeito fracassado dele e então ela começa a chorar muito, mas muito mesmo. Do outro lado da tela, quando a Yuna e o Isaac estão quase caindo de exaustão por falta de mana, o Touka aparece com seu corpo completamente regenerado graças às lágrimas da princesa. Ele faz uma entrada triunfal na batalha, empunhando sua espada. O inimigo lança outro feixe de energia, mas o Touka transforma sua espada em um escudo e bloqueia esse ataque sem esforço algum. Depois, ele transforma a lâmina em uma coxa gigante e esmaga o monstro com ela, derrotando assim o inimigo definitivamente. No fim, toda essa história chega aos ouvidos de dois necromantes malignos que estão em outro ponto da cidade, e eles ficam ainda mais animados com a ideia de derrotar um humano tão poderoso. Após toda essa confusão, o Leyland acaba perdendo completamente a sua sanidade por ter tomado aqueles 2 frascos de mana, e por enquanto ele vai ficar preso nas celas da capital. A Ciruela está internada se recuperando dos seus ferimentos, e o Isaac se candidata ao cargo de diretor do orfanato, e o choro da princesa fez com que ela libertasse anos de sentimentos que estavam guardados, e isso curou o defeito de mana que estava no corpo dela. Por isso, ela entrega suas gotas extras de mana para o Touka. Agora ele finalmente pode andar por aí como um novo herói. Então, eles partem em uma jornada para selar os portões do inferno mais uma vez. O rei presenteia o grupo deles com uma carruagem mágica, e como ela precisa de mana para se mover, a Anri, que tem o nível mais alto de mana, acaba virando a motorista e a bateria da equipe. Na hora da partida, o Isaac entrega uma carta da princesa para o herói. Nela, a princesa agradece aos 3 e revela que deixou um presente dentro da carruagem. Esse presente é a própria princesa, que está escondida em uma caixa e pretende se juntar à equipe para treinar o Touka como um herói de verdade. No entanto, nosso trio de personagens principais nem mesmo abrem a caixa nos primeiros dias, e quando eles fazem isso, eles encontram a princesa quase morrendo de fome. 15 dias depois do início da missão, o grupo acampa perto do lago Mira, e a princesa aproveita o momento para ensinar o Touka a lutar usando uma espada. Ele pergunta se a capital vai ficar bem sem ela, e ela garante que o Isaac é bastante competente e pode cuidar de tudo sozinho. Ela diz que vai o treinar para que ele seja habilidoso e não dependa somente delas para vencer uma batalha. Nesse momento, a Anri aparece com um passarinho na mão, e quando eles estão prestes a matá-lo para fazer o jantar, a princesa diz que esse é um pássaro correio que está trazendo uma carta da Ciruela. Na mensagem, ela conta que quando o demônio da cara vermelha foi derrotado na floresta, um dos magos do reino percebeu uma forma astral indo para o nordeste. Isso indica que o demônio estava sendo manipulado por alguém à distância, provavelmente um necromante de verdade. A Ciruela dá a missão ao grupo de investigar e resolver esse novo problema, mas o Touka envia uma resposta de volta, dizendo para ela cuidar disso sozinha, já que agora ele tem responsabilidades mais importantes como um herói de verdade. Mais à frente, eles decidem fazer uma pausa na primeira cidade que aparece. As garotas, obviamente, vão tomar um banho depois de muito tempo sem tomar um. Elas estão fedendo como verdadeiros gambás, e enquanto conversam, elas comentam sobre como tiveram azar de se apaixonar por um fazendeiro idiota. Tudo bem, garotas, vocês não se apaixonaram por ele. Foi o autor do anime que escreveu essa atrocidade. Durante a conversa, Yuna se lembra de como Touka nunca deu a mínima para ela, e quando ela sai do banho, ela dá de cara com o próprio Touka. Como sempre, eles acabam brigando, e isso resulta na Yuna saindo correndo do alojamento para esfriar a cabeça. Ela acaba saindo sem suas roupas, e de repente ela é atacada por zumbis, e enquanto ela tenta se defender, ela acaba sendo mordida por um deles. Quando mais mortos-vivos aparecem, ela percebe que está em total desvantagem e se esconde em um canto. A mordida em seu pescoço começa a queimar, e o Touka aparece para ver como ela está. Nesse momento, ela desaba de dor no chão, e o Touka
Touka vê que vários zumbis estão chegando e ergue uma parede para proteger os dois. Nesse momento, ela começa a se transformar em um zumbi. Então ela pede para que o Touka remova essa parede. Quando ele obedece, ela vai para o lado dos zumbis e implora para que ele fuja e a deixe para trás. O Touka, desesperado para salvar sua melhor amiga, se joga no meio da multidão de zumbis e tenta resgatar a Yuna. Mas antes que consiga chegar perto dela, ele acaba sendo atacado pelos zumbis. Nesse momento, um homem chamado Belarco aparece em cima de um telhado próximo e oferece sua ajuda, mas ele impõe uma certa condição. Ele quer que o Touka admita que não é o herói de verdade. Então, depois que o Touka diz isso, o Belarco pula direto para a batalha e só com a sua queda ele já derruba vários zumbis. No entanto, ele acaba torcendo seu tornozelo. Enquanto isso, os zumbis também invadem a área de banho, pegando a Angry e a princesa de surpresa. A Angry encontra alguns cristais mágicos e usa um para invocar uma espada e entrega o outro para a princesa e começa a lançar projéteis mágicos contra os zumbis, eliminando todos com precisão. Logo depois que elas derrotam os inimigos, o Touka aparece carregando a Yuna. Inicialmente, ele não avisa que ela foi mordida, optando por esconder o que aconteceu com ela, pois ele não sabe como a Angry e a princesa vão reagir. Juntos, eles percebem que tentar correr até a carruagem não é uma boa ideia, já que a distância é muito grande e só aumentaria o risco de serem atacados. O Touka então diz que ele quer continuar ali, não importa o que aconteça, até descobrir o que está por trás de tudo isso e acabar com a origem do problema. O Belarco, que estava ouvindo tudo pela porta, sugere que eles comecem investigando pela mansão do prefeito, onde os sobreviventes estão escondidos. Assim que o Touka escala os muros da mansão, os sobreviventes voltam a ter esperança. Entre eles estão os antigos aliados do Leland, o Colin e o Negan, que querem acertar as contas com o herói por conta dos eventos passados. Eles logo percebem que a Yuna foi mordida e exigem examiná-la. O Touka tenta impedir, só que isso deixa eles ainda mais desconfiados. No fim, eles decidem que ela precisa ser eliminada por representar uma ameaça ao grupo, e com o apoio do público, os aventureiros partem para cima da Yuna. E na hora que o Colin vai atacar com a espada, o Touka libera um poder enorme e nocauteia os dois com um soco. Todos começam a reclamar, mas o Touka saca a espada e deixa claro que ele vai proteger quem ama, custe o que custar. É nesse exato momento que a Yuna desperta, só que completamente fora de controle. Ela parte para cima do Touka, jogando ele no chão, e ele tenta fazer ela voltar ao normal, mas isso não dá certo. A Angry usa sua magia e consegue controlar a Yuna, acalmando completamente a situação. Ela também consegue convencer o pessoal que a Yuna só está com um resfriado. Mais tarde, com todo o grupo reunido, a Angry entrega um cristal para eles, que permite enxergar a alma da Yuna. Eles veem que a alma dela está envolta por um feitiço que removeu sua consciência e vontade própria. Esse feitiço deixa a pessoa praticamente sem alma, ou seja, um corpo vazio, sendo o corpo dela um corpo ideal para ser manipulado por necromancia. Eles decidem que assim que o dia amanhecer, todos vão sair para encontrar quem lançou o feitiço e destruir o cristal, libertando a Yuna e todos da cidade de uma só vez. Para manter a Yuna sob controle, a Anne chega à conclusão de que ela vai ter que possuir o corpo da Yuna, mas o Touka pede para que ele mesmo entre no corpo dela, já que a Anne precisa estar livre para lidar com qualquer zumbi que apareça. No meio da madrugada, um demônio gigantesco surge e quebra uma das paredes da mansão. O grupo acorda com barulho e descem as escadas para ver o que está acontecendo, e então eles descobrem que os zumbis conseguiram entrar. A Anne usa necromancia para segurar parte dos zumbis, enquanto o resto foge com os sobreviventes. Eles chegam em uma sala onde o prefeito está sendo encurralado por um demônio, mas a princesa dispara uma flecha mágica de gelo que mata o inimigo imediatamente. O prefeito então conduz todos por um caminho secreto até uma sala protegida com aço reforçado. Ele conta que os primeiros sinais dessa transformação apareceram 3 dias antes, mas ele não achava que era nada sério. De repente, a situação explodiu e agora ele não sabe como lidar com isso. A princesa então garante que eles vão encontrar uma solução e reverter tudo. Ela também começa a desconfiar que um demônio esteja por trás disso, e a Angry confirma e explica que os sinais indicam que isso é coisa de um demônio de alto escalão. O Touka usa magia para rastrear os demônios e logo em seguida eles bolam um plano para atacar totalmente os demônios. Mas antes que eles consigam colocar o plano em prática, a sala começa a tremer e o Touka detecta a presença de algo vindo debaixo deles. De repente, 3 demônios invadem o lugar por baixo do chão. Um deles tenta perfurar o Touka com seus tentáculos e ele realmente consegue fazer isso, mas graças ao alto nível de mana atual do Touka, ele se regenera facilmente desses golpes. O Negan acerta um dos monstros com sua lança, só que isso provoca uma explosão que joga ele contra a parede, fazendo ele desmaiar. Um outro demônio agarra a princesa, mas ela usa uma magia de fuga especial do Império e consegue escapar pulando para longe. O grupo agora decide recuar, mas ainda estão sendo perseguidos pelos demônios. O Colin cria um clone mágico e o deixa para trás. O monstro encosta no clone e toma um choque. Logo em seguida, o monstro cai no chão
chão, mas ele consegue se levantar de novo. O Belarco tenta deter a criatura, mas o monstro de repente é afetado por um feitiço que o deixa muito forte, como se ele estivesse em um modo berserker. Ele joga os lanceiros da ponte direto para a água. O Touka, mesmo estando no corpo da Yuna, pega sua espada e a faz crescer, cortando o monstro ao meio. E isso deixa todos em choque, porque ele conseguiu fazer isso mesmo estando no corpo da Yuna, e não no corpo do Sion. A princesa então diz que ele deve ter virado de fato o verdadeiro herói lendário, mas o monstro se regenera e parte para cima de novo, e o Touka consegue se defender bem a tempo. A Angry usa magia para imobilizar o inimigo, e o Touka aproveita para acertar a cabeça do monstro, deixando ele mais fraco. O Colin lança um feitiço de raio que paralisa o bicho, e logo em seguida, o Negan e o Colin finalizam o trabalho juntos, esfaqueando o demônio e derrotando ele de uma vez por todas. O Colin olha para a sala e percebe que o demônio de alto escalão que estava lançando feitiços usou essa batalha como distração para fugir, e quando ele está prestes a entrar para dar uma olhada, um zumbi aparece e quase morde sua perna. Ele vê uma tonelada de zumbis prontos para atacar e sai correndo da sala, pedindo para o Touka fechar a porta bem atrás dele. Nesse momento, eles percebem que o demônio de alto escalão está nas ruas. A princesa dispara uma flecha e o Touka ataca com sua enorme espada, mas o monstro consegue desviar dos golpes. Então, o Colin usa sua espada como trampolim e pula para a rua. Quando ele está prestes a atacar o monstro, uma flecha surge do nada e perfura o abdômen dele. Um homem chamado Diego sai de um beco escuro e afirma que esse demônio serve a ele. Ele conta que foi ele quem possuiu o demônio de alto escalão que estava trabalhando com Leland. O Diego pergunta se esse herói é tão forte, e a Anri acaba revelando todas as informações do Touka para o Diego. E depois de saber que o Touka matou Sion, o Diego pergunta se o garoto também quer destruir toda a humanidade. Ele pede para que a Anri e o Touka se juntem à sua equipe de necromantes em busca de vingança pelos maus tratos. Ele diz que o objetivo deles é garantir que o mundo fique cheio de monstros, mas a Anri recusa, dizendo que fez uma promessa ao Sion de salvar o mundo. O Touka e a princesa se intrometem, pedindo para que esse necromante maluco desista da sua ideia de vingança e converse com o rei para chegar a um acordo pacífico. Eles prometem ajudá-lo politicamente. No entanto, Diego ri disso. Ele diz que essa ideia ridícula nunca vai funcionar, e pelo visto, ele parece ter esquecido que os demônios são os verdadeiros inimigos dos necromantes, pois os demônios sempre os fizeram sofrer. Mas segundo ele, agora os demônios são os melhores parceiros dos necromantes, e juntos eles vão derrotar a humanidade. Ele então usa sua magia de globo ocular para localizar os sobreviventes escondidos e os transforma em zumbis, e rapidamente os chama para auxiliá-lo. O Colin tenta atingi-lo com um raio, mas o sexto sentido do necromante o detecta antes, e ele ordena que o demônio ao seu lado proteja. Ao mesmo tempo, o Touka vê um número de zumbis gigantesco. Eles estão vindo em sua direção, então ele rapidamente transforma sua espada em uma parede gigante para bloqueá-los. O Diego invoca um machado para matar o Touka, mas o Touka consegue o distrair iniciando conversas aleatórias. Ele começa a blefar e pede para o Diego libertar os humanos imediatamente se quiser viver. E enquanto o Diego segue ouvindo o Touka, vários zumbis tentam derrubar uma parede que está atrás dele. O Diego tem medo de avançar, porque o Touka deve ter algum tipo de poder especial, já que ele conseguiu matar o grande herói. O Touka diz que vai mostrar para ele esse poder agora. Então, do nada, o Diego é derrubado por algo vindo de trás. Então, o Touka revela que pediu ao prefeito para pegar a carruagem encantada, enquanto eles mantinham os vilões ocupados. Ele pede para Anri assumir o controle dos zumbis com sua necromancia, mas nesse momento, o Diego se levanta novamente, e apesar do golpe forte, ele ainda está muito bem. Ele rapidamente lembra a Anri que logo a sua mana vai acabar, por ela estar controlando tantos monstros ao mesmo tempo. O prefeito chama reforços, que acabam por ser a lendária heroína Millie, a irmã mais nova da Yuna, e ela está acompanhada do seu grupo. A Millie golpeia o Diego com sua espada sagrada, mas ele a bloqueia com seu machado. O Fieri não deixa ele respirar e convoca vários trovões sobre ele. Sua companheira bruxa usa sua magia para levantar o necromante ao ar e jogá-lo para longe. O Fieri corre para matar o demônio, mas a essa altura da luta, o Diego para todos parece imortal. Depois de tudo isso, ele não parece ferido e ainda consegue desferir um golpe na mão do Fieri. O necromante então invoca um gigante voador e foge, e ele avisa que o seu feitiço logo vai começar a converter os infectados em demônios. A princesa se oferece para atrair os zumbis para uma sala e trancá-los, enquanto a Millie e a Shannon inspecionam os ferimentos do Colin, mas o feitiço é poderoso demais para que ela possa reverter, e a transformação do Colin em demônio agora é inevitável. Ele então entrega todos os seus cristais e ferramentas mágicas para o Touka e pede para que ele prometa matar todos os demônios por ele. Na manhã seguinte, o Touka e sua equipe enviam um prefeito à capital para relatar tudo o que aconteceu, e eles prometem lidar com essa situação antes que alguém se transforme. O Colin acaba ficando na retaguarda para proteger a cidade, e o Touka se lembra da mensagem da Ciruela, de que eles deveriam seguir para a terra natal dele, da Yuna, pois lá algo estava acontecendo
acontecendo e ele nem se lembra do que é. Então, enquanto o grupo de caçadores de demônios viajam na carruagem, eles decidem iniciar uma apresentação. Então, descobrimos que o Fierre costumava ser um dos 4 cavaleiros, mas foi exilado da capital há 4 anos por sua obsessão por seios femininos, algo bem bizarro. Eles também descobrem que a Dorothy fazia parte do grupo do Sion, e ela tem estranhado um pouco o comportamento atual do grande herói. Quando eles perguntam se aconteceu algo, o próprio Touka consegue convencê-los, dizendo que o grande herói não vai falar até que os portões do inferno sejam selados. E todos acreditam no que o Touka disse. E como eu já disse antes, a Yuna é a irmã da Millie, e ela pergunta a Yuna por que ela tem agido como o Touka. O Touka, no corpo da Yuna, diz que é porque eles acabaram se tornando muito próximos, e a Millie começa a reclamar disso, dizendo que ela e o Touka vão se casar, pois essa é uma promessa que eles fizeram quando eram mais novos. A princesa rapidamente se levanta e pergunta para o Touka se isso é verdade, e o Touka diz que eles fizeram essa promessa quando eram pequenos. Na verdade, a Millie o desafiou para uma luta, e ele acabou perdendo, pois ele não achava que poderia perder para uma garota. Desde então, a Millie passou a acreditar que eles iriam se casar no futuro. Ao mesmo tempo, o Fierre fica irritado com o fato de um fazendeiro ter tido tanta influência sobre suas filhas. Ele ordena que a Yuna volte para casa assim que essa missão for concluída, mas o Touka protesta no corpo dela, dizendo que ela sempre quis ser uma maga, mas o Fierre parece não ligar para isso. Ele diz que ela não tem talento mágico algum, e enquanto o Touka pensava no que responder diante dessa situação difícil, de repente o caminho deles é bloqueado por uma pedra gigante. Acontece que o Diego reuniu o máximo de pessoas o possível para caçar o grande herói, e essa é uma simples armadilha montada por uma dessas gangues para emboscar o grupo dele. De repente, um monstro escorpião gigante pula em frente à carruagem, e os nossos personagens principais tentam escapar por outro caminho, mas eles caem em outra armadilha e despencam no penhasco. O Touka consegue transformar sua espada em uma almofada a tempo, e ninguém se machuca na queda. No entanto, a sua farsa acaba sendo interrompida, pois a Millie fica chocada ao ver a sua própria irmã usando a espada sagrada. A princesa interrompe toda a surpresa, dizendo que pelo mapa eles estão perto de uma vila. Então, eles decidem ir até lá para conseguir uma nova carruagem ou consertar a atual. Quando começam a andar, a visibilidade diminui de repente por conta de uma névoa espessa. A Millie afasta a névoa com sua espada, e confiante, ela continua em seu caminho. Ela não percebe uma outra armadilha em sua frente e quase é empalada por uma estaca de madeira que cai sobre ela. A névoa volta a cobrir tudo, até que de repente a Millie sente a presença de um demônio. Ela corre para avisar ao grupo, e todos ficam tentando descobrir uma forma de enxergar no meio dessa neblina. Eles se preparam para proteger o corpo do herói, e enquanto isso, cada um deles está sendo observado por uma necromante que está próxima. Ela usa sua névoa mágica para camuflar um monstro, que se aproxima sorrateiramente e ataca a princesa, perfurando seu torso. Ela cai com sua cara no chão, e o Touka olha ao redor e percebe que todos os seus companheiros sofreram com o mesmo destino. Nesse momento, um pano branco é jogado sobre ele, e os demônios, junto com sua líder, descem para enfrentá-lo. O Touka, com medo de morrer, promete entregar sua espada sagrada em troca de sua vida, e para provar que está falando sério, ele joga sua espada aos pés da necromante. No entanto, ela mentiu quando disse que iria salvar sua vida, e rapidamente pede para que um demônio o mate logo. É nesse momento que o Touka revela que a Angry já havia assumido o controle do demônio, que estava matando todo mundo. A Angry controlou o demônio, fingindo que ele estava matando a todos. A encenação foi perfeita, e assim a vilã acabou saindo do seu esconderijo, se colocando em um lugar de perigo. O Touka começa a zombar da vilã, dizendo que ela foi derrotada. É nesse momento que ele percebe que ela é sua antiga mestra, chamada Ethel. O Touka não consegue esconder a sua empolgação, e acidentalmente revela que ele é o Touka no corpo da Yuna. Isso obriga a Angry e a princesa a informar todos do grupo o que aconteceu com a Yuna, e o Touka decide contar a todos como ele conheceu a Ethel. Na época em que ele perdeu seus pais, quando ele estava tentando retornar para casa, ele acabou caindo em uma das engenhosas armadilhas feitas por sua mestra. Ela o encontrou dias depois, o levou para casa e cuidou dele até que ele se recuperasse completamente. Assim que ficou bem, ele implorou a Ethel para que o levasse de volta para sua casa, e durante a viagem, ele pediu para que ela também lhe ensinasse a criar armadilhas tão incríveis quanto as dela. No entanto, ela recusou, explicando que era uma foragida com uma alta recompensa por sua cabeça, e que ele correria risco de vida ao acompanhá-la. Mesmo assim, ele insistiu em segui-la, até que ela finalmente cedeu. Voltando ao presente, ele pergunta a Ethel sobre o motivo dela estar do lado dos monstros, e ela diz que presenciou a reabertura do portão do inferno, o que mudou totalmente a forma como ela vê o mundo. Ela sugere que eles visitem o local para entenderem o que ela quer dizer, e então ela começa a se afastar, levando consigo a espada sagrada. O Touka intervém, pedindo para que ela se una ao seu grupo, e quando ela se recusa, ele revela que colocou uma agulha na espada verdadeira. Logo, a espada que ela está segurando é falsa. Surpresa, a Ethel joga fora a espada falsa e reconhece as habilidades do seu pupilo. Ela aceita sua derrota e decide ajudá-los. Ela informa ao grupo sobre uma oficina de artesanato
artesanato próxima, onde a carruagem danificada pode ser consertada. No entanto, como punição por ela ter perdido e por todo o estrago que ela causou na vida deles, o Touka exige que ela mostre os melões dela para ele. Ela não aceita isso, então ele pede para que ela vista por apenas alguns segundos uma roupa um pouco exótica. Enquanto isso, a caminho da capital, o prefeito se depara com alguns demônios, que são facilmente eliminados pelo Belargo. Depois disso, ele guia os lanceiros até uma caverna, onde revela um barco que pretende usar para chegar até a pousada na capital. Ao mesmo tempo, os nossos heróis, acompanhados da Ethel e seus demônios de estimação, chegam à casa de um artesão aposentado. O artesão pede educadamente para que eles vão embora e o deixem em paz. A Ethel, ignorando o pedido, começa a forçar a fechadura para roubar outra carruagem mágica. E é assim que a porta se abre, eles são surpreendidos pelo velho artesão, que os recebe com uma lança em suas mãos. No entanto, o maldito idoso acaba se distraindo com os melões da Yuna. Ele os agarra com bastante força, enquanto a chama de Sion. A Ethel então apresenta o idoso a todos, sendo ele o Ledo, o próprio avô do Sion. E percebendo a presença do Sion ao redor deles, o velho os convida para tomar um chá. E após inspecionar a carruagem, ele informa que os danos que a carruagem sofreu são sérios e que o conserto levará cerca de 2 dias. Mas a princesa diz que ela pode ajudá-lo, pois ela é capaz de aprender qualquer coisa rapidamente. Ela então lê rapidamente os livros do artesão e diz que já está preparada para ajudar nos reparos. Aproveitando a situação, o Touka tenta mais uma vez perguntar a Millie sobre o seu suposto status de heroína lendária, mas ela hesita em revelar qualquer coisa na frente da Ethel. A mestra percebe a tensão e propõe uma troca de informações sobre o inimigo, o que convence a todos. Então a Millie revela que sua espada sagrada é uma criação humana e que existem outras 3 semelhantes espalhadas pelo mundo. Embora não sejam fortes o bastante para selar novamente o portão do inferno, elas são eficazes para eliminar o Senhor das Trevas e seus generais infernais, que possuem poderes regenerativos impossíveis de se neutralizar com armas comuns. A Ethel, para cumprir sua parte no acordo, ela revela que os necromantes malignos estão em posse dos corpos dos demônios generais e reuniram mais de 1000 demônios, e todos eles estão prontos para atacar os humanos em alguns dias. Ela recomenda que o grupo evite a cidade de Elvânia, dizendo que o melhor é eles irem diretamente para o portão do inferno. Porém, o Touka responde que apesar de não se importar com a humanidade, existe alguém que ele está determinado a proteger, e por isso ele fará questão de eliminar todos os demônios que encontrar. A Millie e o Touka acabam ficando sozinhos à beira de um lago. A Millie pergunta se a pessoa que o Touka quer tanto salvar é a irmã dela, e ele diz que sim, pois não pode deixá-la morrer. Então, ele pergunta a Millie como ela conseguiu sua espada, e ela responde que a conquistou em um torneio. Em seguida, ela o desafia para um duelo, como nos velhos tempos, apostando novamente o futuro casamento dos dois. O Touka tenta recusar, mas a Millie começa a lançar projéteis mágicos nele, forçando-o a correr assustado, e por ela não parar de atacá-lo, ele decide contra-atacar, mas ele fica sem mana e sua espada perde a rigidez. A Millie então derruba facilmente e ele aceita a derrota. No entanto, ao invés de ficar feliz por ter vencido, na verdade ela fica triste. Ela decide forçar o Touka a encarar a dura realidade, explicando que ele é muito fraco para proteger a irmã dela. Mesmo assim, o Touka assegura que, embora ele não tenha poder o suficiente, ele usará a sua inteligência e suas habilidades de estrategista para salvá-la. Esse comentário faz a Millie lembrar da conversa que teve com Sion, na qual o grande herói revelou que só conseguiu salvá-los há 3 anos atrás graças às armadilhas que estavam pelo caminho, e todas elas foram montadas pelo Touka. O Touka se sente um pouco mal por saber que o herói reconheceu o poder das suas armadilhas. Ele então se afasta um pouco da Millie, e para esquecer tudo isso, ele decide procurar um local isolado onde ele possa admirar o corpo da Yuna. Porém, quando ele estava prestes a fazer isso, de repente, ele desperta na cidade de Elvânia, no passado, e ele não faz ideia de como foi parar ali. Ele tenta causar um pouco de confusão na cidade, acreditando que isso o fará voltar ao presente, mas percebe que ninguém nesse mundo reage aos seus atos. De repente, ele se dá conta de que aquele era o dia em que ele conheceu a Yuna e corre para o local do encontro. Como esperado, ela aparece e após conversarem um pouco, ele percebe que apenas as pessoas estranhas para ele se comportam de maneira esquisita nesse mundo. A Yuna se despede e vai para algum lugar buscar alguma coisa, e quando fica sozinha, o nosso herói percebe que nesse mundo ele poderia conquistar facilmente a Yuna. Nesse instante, ele ouve a voz da Yuna adulta, que o ameaça dizendo para ele não se aproximar da sua versão mais jovem. Ele segue essa voz e encontra a Yuna adulta sentada entre as árvores. Ela explica que aquele é um passado ilusório, criado por magia, e pelo visto nesse mundo, ela é como um fantasma, ninguém consegue vê-la ou tocá-la. Eles acabam percebendo que esse mundo é formado pelas memórias do Touka, e que a Yuna foi puxada para lá porque a sua alma estava compartilhando o mesmo corpo que o dele. Então, ambos começam a pensar em formas de escapar daquele mundo o quanto antes. O Touka diz que eles podem sair dessa cidade e ir para um lugar onde ele nunca esteve, para testar se assim eles conseguem sair dali. Durante o caminho, ele pergunta como a Yuna sabia o nome dele na primeira vez em que eles se encontraram.
encontraram, e ela responde dizendo que sempre costumava vê-lo sozinho, como um perdedor triste e isolado em seu canto. Então ela se informou um pouco sobre ele antes de decidir ajudá-lo. Logo depois, eles chegam a um espaço completamente em branco. Quando o Touka tenta tocá-lo, a sua mão o atravessa. Então ele decide explorar o outro lado, se amarrando com uma corda para que a Yuna o segure pela outra ponta, apenas como uma forma de segurança. No entanto, a força do movimento a arrasta junto, fazendo com que ela caia na casa de sua infância, onde ela está com o Touka e sua irmã tomando chá. Eles então vão em busca de outro espaço em branco, e eles percebem que cada vez que eles atravessam o tempo avança. Depois de várias tentativas, eles chegam a uma linha do tempo de 5 anos atrás, quando o Touka estava prestes a deixar Elvânia com seu pai para atacar uma vila que havia sido destruída. Na sequência, eles saltam para o dia em que o pai dele desapareceu e sua mãe saiu para buscar remédios, acabando por morrer. Dessa vez, o Touka decide desafiar o destino e corre para salvá-la a tempo, mesmo com a Yuna protestando. Ele entra na cidade e encontra sua mãe caída no chão. Ele se aproxima dela e ela lhe entrega uma carta da Yuna e pede desculpas por não ter conseguido protegê-lo. Ela falece logo em seguida nos braços dele. No dia seguinte, ainda na missão de encontrar uma saída, eles cruzam um campo de batalha ainda em andamento e acabam diante do portão do inferno. Lá, eles veem a estrutura se abrir e criaturas saírem de dentro, obrigando-os a se esconder. Quando o Touka está prestes a seguir rumo ao portão branco, a Yuna inicia uma conversa com ele, dizendo que mesmo que sua alma não esteja presente em seu corpo, ela ainda consegue ver e ouvir tudo ao redor. Ela diz ter escutado a última conversa entre o Touka e a sua irmã, e agora ela está se sentindo mal, pois o Touka realmente quer salvá-la. Então ela pede desculpas por não ter reconhecido seu valor antes. Isso leva o Touka a abrir o coração. Ele conta que anos atrás, quando estava isolado naquele lugar e quase perdeu a esperança, foi a carta dela que lhe deu forças para continuar. Ele afirma que, embora tenha a salvado uma vez, é ela quem tem o salvado desde o dia em que se conheceram. Esse momento de seriedade entre os dois é interrompido quando uma espécie de meteoro cai perto deles. Quando a fumaça se dissipa, um demônio poderoso surge, um que o Touka nunca viu antes, mesmo em suas memórias. A criatura confessa que criou aquele mundo ilusório porque tem uma certa obsessão por lembranças humanas. Ele costuma invadir memórias para devorar suas vítimas quando elas já estão cansadas de reviver o passado. Diante do perigo, o Touka segura a mão da Yuna e começa a correr o mais rápido que pode. O demônio diz que a única forma de escapar dali é o derrotando, e para conseguir derrotá-lo, o Touka acelera no tempo até alcançar o ponto mais forte de sua memória, saltando de lembrança em lembrança. No caminho, eles encontram o Sion e o Kyle, a quem eles pedem ajuda para combater o monstro, mas como eles são apenas fragmentos do passado, eles são facilmente derrotados. Chegando ao seu auge mental, o inimigo revela que se alimenta de almas e só consegue fazer isso através das memórias. Ele também explica que o seu corpo verdadeiro está vulnerável no mundo real e somente o vencendo, a ilusão pode ser encerrada. Porém, com a cidade sob ataque, ninguém vai conseguir resgatá-lo a tempo. O Touka tenta usar sua espada, moldando-a em diferentes formas, mas o monstro desvia com facilidade, já que ele é o criador do espaço onde eles estão. O Touka então aproveita o fato de que a Yuna é invisível para o demônio. Ela se posiciona logo atrás dele, ajudando o Touka a golpear o demônio. E o mais engraçado de tudo é que o demônio pode ler a mente do Touka. Então, durante toda essa batalha, o Touka desligou seu cérebro e ficou pensando somente em coxas. Não uma coxa de frango, mas sim coxas femininas. E de tanto pensar em coxas, ele transforma sua espada em uma gigantesca coxa de mulher e esmaga completamente o seu inimigo. Rapidamente, o feitiço se desfaz e o Touka desperta no corpo da Yuna no mundo real, estando com seu inimigo bem do seu lado. Depois do que aconteceu, ele consegue ver o espírito da Yuna por perto, mas antes que ele consiga dizer algo, seus aliados chegam apressados. Eles informam que foram atacados por monstros, mas eles conseguiram lidar com todos, e agora a carruagem deles está pronta para seguir viagem. Ao mesmo tempo, diversos guerreiros de elite enviados pelo feiticeiro real finalmente conseguem rastrear o Diego, e eles rapidamente invadem o local. Do outro lado da tela, vemos o Touka sendo forçado pela Yuna a retornar ao corpo do Sion, e enquanto ele conversa com o espírito dela, as garotas começam a pensar que ele perdeu a sanidade. Então ele esclarece para todos que está falando com o fantasma da Yuna, que está somente visível para ele. A Angry usa sua magia para analisar a situação e conclui que a longa convivência no mesmo corpo criou um elo espiritual entre eles. Eles decidem esconder o corpo da Yuna em um baú na carruagem para que o Fierre não descubra que sua filha virou um zumbi. A ideia era dizer que ela voltou sozinha para a vila, mas infelizmente o Fierre acabou escutando todo o plano deles. Outra coisa muito interessante também está acontecendo ao mesmo tempo. O prefeito daquela cidade onde todos se tornaram zumbis conseguiu chegar na capital. Lá ele confessa que o seu plano inicial era enriquecer usando a cidade. No entanto, ao ver que o povo passou a amá-lo e respeitá-lo, ele passou a se importar com todos ali. Ele promete fazer tudo que puder
para salvá-los, mas tudo que ele pode fazer é pedir por ajuda. Já no covil do vilão, de repente os necromantes inimigos são surpreendidos por magos e guerreiros de elite, que surgem através do teto e cercam os dois. O comandante Leven corta a cabeça do Diego, mas ele, usando o poder de um dos generais demoníacos, começa a regenerar seu próprio corpo. Uma guerreira corta sua mão, mas ele a repele com um soco e também se recupera desse ferimento. Um outro membro da equipe de guerreiros tenta atacar o Friedrich, mas o vilão abre uma espécie de buraco negro que suga o inimigo. Ele então invoca sua verdadeira espada e domina completamente a batalha. Bem perto dali, 3 guerreiros tentam enfrentar o Diego, mas ele convoca um general infernal para eliminá-los. Ao mesmo tempo, no trono, o rei, o mago supremo e a Ciruela assistem os seus soldados sendo derrotados. O rei então decide que precisa marchar para Elvânia, mas antes que eles possam agir, o prefeito e o Belark finalmente aparecem. Eles contam tudo o que aconteceu na cidade de Moaran e pedem por reforços urgentes. O rei hesita e alega que reunir uma tropa levará tempo, mas o prefeito se ajoelha e implora pela vida do seu povo. A Ciruela então se oferece para liderar os cavaleiros e até mesmo solicita a ajuda do Kyle, e o rei dá permissão para que ela faça isso. Ao mesmo tempo, o Fierre perdoa todos por terem ocultado que sua filha se tornou um zumbi, e o ferreiro desenvolve um transmissor mágico para manter uma comunicação à distância. Todos partem e a Ethel, que não planejava se juntar a eles, acaba os seguindo somente para se despedir do Touka. No entanto, o Touka a amarra e a obriga a os ajudar. As forças do rei também partem para Elvânia, com Kyle estando entre elas, e o objetivo dele é derrotar os generais inimigos sozinho e matar o Touka para assumir o título de herói. O grupo de heróis chegam à cidade, mas antes que consigam entrar, são atacados por projéteis. O Touka ergue um escudo e repele a todos, garantindo a entrada segura. Dentro das muralhas, eles se deparam com milhares de demônios, e durante um confronto com o esqueleto possuído pelo Diego, a Ethel atrai o grupo e apunhala o Touka pelas costas com uma lâmina mágica. Ele cai coberto de sangue, e o Diego confirma com magia que sua alma foi destruída, e ele permite que a Ethel carregue o corpo dele para o Friedrich. Mas na verdade, tudo isso era um plano. A alma do Touka escapou graças a um feitiço da Angry, que cancelou a possessão pouco antes do golpe fatal, e agora ele está infiltrado no castelo. A Angry se junta a eles, e ao chegarem ao centro da cidade, o Touka de repente tem um sangramento nasal, e antes que eles possam reagir, 2 guardas demoníacos aparecem. O Touka, usando magia, transforma sua espada em uma camuflagem, e com a ajuda da Angry, eles transferem suas almas para os corpos dos inimigos, e agora, disfarçados, eles seguem para o portão principal, onde eles encontram algumas pessoas sendo atacadas, e como eles não podem revelar quem são, o Touka enrola um pano vermelho no rosto para parecer um demônio de alto escalão, e isso dá bastante certo. Ele entra no local e consegue desviar a atenção dos demônios por um tempo, e por um breve momento, ele consegue conversar com as garotas, revelando que é um humano, mas ele pede para que elas não comemorem, pois ele ainda não pode salvá-las. Logo depois, ele retorna para perto da Angry e da Yuna. De repente, 2 demônios de nível inferior aparecem. Eles dizem que a raça demoníaca nunca tinha torturado humanos até o Diego aparecer. Eles contam que a sua rainha, a Adele, os ensinou a respeitar os outros seres, e os 2 demônios imploram para que eles libertem a sua rainha da influência do Diego. Os 2 guiam eles até a sala do trono, e quando todos entram, eles percebem que a rainha é justamente o demônio que transformou as pessoas em zumbis. O Touka se apresenta como um demônio viajante e diz que está disposto a ajudá-la a derrotar o Diego e criar um mundo mais justo. Mas o demônio fêmea hesita, com medo de ver metade do seu povo ser exterminado. Mesmo assim, o Touka consegue convencê-la, dizendo que juntos eles podem tentar conversar com o Diego. Ele se aproxima dela com calma e ganha sua confiança, e em um momento oportuno, ele encosta sua mão na testa dela e lança um feitiço que a faz desmaiar. Depois disso, ele derruba os 2 demônios, e quando ele está prestes a cortar a Adele em pedaços, um portal de repente se abre sobre ele e o suga antes do golpe final. A Angry consegue puxar a alma de volta para o corpo do Touka bem a tempo, e de repente, o Friedrich aparece saindo de um portal na parede. Isso faz com que a Angry se surpreenda ao ver que o seu irmão ainda está vivo depois de tanto tempo. Ao mesmo tempo, o Diego observa tudo e ordena que seu exército vá atrás do herói. A Miri fica preocupada e tenta contatar o Touka com um rádio mágico. Ele responde dizendo que estão seguros e pede para que ela continue atrasando os inimigos. Logo em seguida, ela é atingida por uma gosma roxa que queima suas roupas, e isso acaba chamando a atenção de todos os demônios tarados. Dentro do castelo, o Friedrich pergunta a sua irmã por que ela está do lado do herói. Ele desconfia de que o grande herói a manipulou, e ela diz que está ao lado dele por escolha própria. Ela relembra o tempo em que os necromantes foram perseguidos e pede para que seu irmão não siga por um caminho sombrio. O Friedrich afirma que nunca quis prejudicar inocentes. O seu plano é destruir as elites e colocar os necromantes no poder, criando um mundo mais seguro para sua raça. Os inocentes que morrem durante o seu trajeto são apenas um sacrifício necessário, e ele acredita que
que o bem maior está acima disso. Ele então diz que o Touka é o mesmo que matou o herói que ela tanto admira, e mesmo assim ela está ao lado dele. A Anri diz que a morte do herói foi um acidente e que o Touka tem feito tudo que pode para ajudá-la a cumprir a sua promessa. Nesse momento, Diego atravessa a parede junto com o seu general e tenta fazer o Friedrich matar sua irmã. Ele manda o seu bicho de estimação sugar a energia mágica da Adele para manter os zumbis como eles estão. E agora todos precisam impedir o Diego e o seu general demônio para acabar com a zumbificação das pessoas, e cabe ao grupo do herói enfrentá-lo. Do outro lado, o resto da equipe atrai os demônios para armadilhas montadas pelo Touka. O Touka, junto com as meninas, tenta escapar do general, e quando eles são encurralados pelo Diego, o Touka pede sua espada de volta e propõe um duelo justo. Ele provoca o seu inimigo, e o Friedrich avisa que o Touka é um herói trapaceiro. Em resposta, o Touka diz que se ele quisesse, ele já teria os derrotado. Ele declara que quer se vingar pelo que eles fizeram com a Yuna, e o Diego cai na provocação e aceita um duelo até a morte no topo da torre. Enquanto isso, a Ethel fica sabendo do duelo e chama os demônios do seu exército para apoiar seu discípulo. No topo da torre, o Diego resolve usar o corpo do general para a luta. O Touka transforma sua espada em uma versão gigante, mas o seu inimigo é veloz e se move para trás dele. O Diego arremessa contra a parede e se aproxima para finalizá-lo, mas de repente ele ativa uma armadilha escondida pelo Touka, e assim ele despenca vários andares dentro da torre, caindo exatamente onde a Ethel e seu exército estão esperando. Todos lançam feitiços poderosos contra o monstro, impedindo que ele se regenere. No alto da torre, o Friedrich se prepara para atacar, mas o Sion, controlado pela Anri, o impede com um chute. A Anri pede para que o Touka tome posse do corpo do Sion, para que eles possam combinar forças. Ele faz isso e bebe diversas gotas de soma, e rapidamente perfura o monstro com sua lâmina gigantesca. No entanto, Diego ainda está inteiro. Ele revela que sua habilidade de absorção bloqueou os ataques, e ele se permitiu ser atingido pelos raios apenas para observar o plano do Touka. Sem opções, ele corre até a Yuna e a Anri, e ele pergunta para a Necromante como o Sion venceu esse mesmo general. Mas tudo o que as duas sabem é que o antigo herói transformou sua espada em tentáculos para confundir o inimigo, fazendo com que o demônio não percebesse de onde viria o golpe. Ao mesmo tempo, vemos a princesa avisando que está posicionada no penhasco próximo, e o Touka pede para que ela esteja pronta para atirar quando o monstro aparecer. Logo em seguida, o Diego aparece, e a princesa acerta uma flecha explosiva nele, abrindo um buraco em seu corpo. Isso confirma a teoria de que seu inimigo precisa prever os ataques para se defender. O Touka então faz sua espada virar um verme gigante, e a Yuna ajuda o herói a encontrar os pontos cegos, se posicionando de forma espiritual atrás do inimigo. Ele consegue acertar o demônio diversas vezes, mas a regeneração do Diego é rápida, e ele arranca o braço do Touka em um contra-ataque. O herói percebe que precisa mirar na cabeça, pois o seu inimigo também é um zumbi. Só que para fazer isso, ele teria que forçar o inimigo a gastar toda a sua mana com regenerações constantes. Enquanto isso, a Ethel enfrenta o Friedrich e tenta convencê-lo de que o Diego só está atrapalhando o plano deles. O Touka continua sua luta contra o Diego, golpeando, diminuindo cada vez mais a eficiência dos escudos mágicos. O Diego, no entanto, está gostando da dor. Ele então revela o seu fetiche por sofrimento, por isso ele sempre permite que seus inimigos revidem. O Touka tenta mais uma investida, mas ele desmaia no meio do caminho por conta dos efeitos de ter tomado tantos frascos de mana. E em um momento de distração do Diego, o Touka tenta lançar um golpe com sua espada alongada, mas o Diego bloqueia a tempo e o lança para longe. Sem outra escolha, o Touka toma mais algumas gotas de mana para continuar a luta. No entanto, isso só faz com que ele acabe perdendo completamente seus sentidos. A Anri percebe que ela precisa assumir o corpo do herói, pois a última opção naquele momento seria lutar, mas ela não faz isso porque se a alma do Touka retornar para o seu corpo original, ele vai morrer instantaneamente. A Anri então decide ganhar tempo, pois o Touka ainda está vivo e talvez ele consiga recuperar a consciência. A Yuna se esforça para tentar acordá-lo, e nesse momento de tensão, o Kyle chega com tudo. A Necromante diz que não confia nele e se prepara para uma batalha, só que antes de qualquer confronto entre os dois, alguns demônios tentam pegá-la de surpresa e sem hesitar, o Kyle lança seus shurikens e despedaça os monstros, salvando a garota, mesmo que o seu objetivo seja se vingar do Touka. O Diego tenta atrapalhar o reencontro deles, esticando suas garras para atacar, mas o Kyle age rápido e corta qualquer ataque em pedaços em um instante. Ele então se vira para o monstro e manda ele dar uma olhada na cidade. Ao olhar, o Diego percebe reforços da capital se aproximando e entra em choque. O Kyle deixa claro que o motivo dele estar ali é para resolver as contas com o Touka, e por isso ele sugere que o Diego recue por enquanto. No entanto, o Diego se ofende com isso e começa a absorver vários demônios, acumulando uma quantidade absurda de mana. Ele então dispara uma poderosa rajada contra o Kyle, que consegue se defender, mas acaba ficando praticamente nu no processo. Enquanto isso, a Yuna está ficando desesperada, e tudo que ela quer nesse momento é que o Touka acorde. Ao mesmo tempo, vemos que a alma do Touka foi levada para o mundo da espada sagrada, onde o Sion se aproxima dele. O Sion
Sion se curva e o agradece por tudo que ele tem feito. Ele revela que tem observando desde o início de tudo, mas o Touka, desconfiado, acha que está sendo enganado para morrer e sai correndo para tentar se salvar. O Sion vai atrás dele e os dois acabam diante do espelho do desejo, sendo esse um espelho que é diferente para cada uma pessoa. Ele mostra um mundo ideal para o antigo usuário da espada viver. O Touka sente uma grande vontade de entrar nesse novo mundo, mas o Sion avisa que aquilo é um caminho sem volta. Se ele atravessar, ele nunca mais poderá salvar a Yuna. O Sion revela que o Touka só entrou naquele mundo por acidente e que ele ainda tem tempo para retornar ao seu mundo real e salvar a sua amada. Ele explica também que durante a batalha na capital, a mana do Touka aumentou tanto que a espada o reconheceu como um novo herói lendário, e por isso a espada lendária se fundiu com a alma dele. O Sion mostra a saída, mas alerta que do lado de fora as coisas vão ficar muito mais complicadas e que ele terá que enfrentar desafios ainda piores. Então, se o Touka quiser ficar ali, ele não irá impedi-lo, mas o Touka diz que já tomou sua decisão. Ele precisa salvar a Yuna e com isso ele retorna para o mundo real. Lá vemos o Diego atacando sem parar, lançando diversos feitiços poderosos contra o Kyle, que mal consegue se esquivar. O corpo do Diego está cheio de energia graças ao feitiço de absorção, o que significa que somente golpes físicos podem feri-lo. O problema é que eliminar sua mana por esse método exigiria muito tempo e muita habilidade, e nesse momento crítico, o Touka volta ao corpo do herói, pronto para lutar. Ele pede a Angry que liberte o seu corpo do caixão e finca sua espada no chão com força. A espada emite rajadas de eletricidade tão poderosas que fazem a alma do Sion sair de dentro dela e se fundir ao corpo original do Touka. Nesse momento, vemos um Touka charmoso aparecer, e sem perder tempo, o Sion voa em direção ao demônio e corta o braço dele com a espada sagrada. O Kyle tenta se aproximar para abraçá-lo, mas o Sion se afasta e avisa que viu todas as ações dele durante esse tempo. O Diego se prepara para lançar mais um ataque, mas o Sion o intercepta e o fatia rapidamente, destruindo também o cristal mágico que ele tinha na testa. Sem o cristal, o Diego perde o acesso temporário ao feitiço de absorção, o que abre uma janela de oportunidade para que o Touka finalize o monstro antes que ele se regenere. O Touka encurta sua espada, concentra sua mana em um único ponto, aumentando assim o poder de perfuração da lâmina. Com isso, ele salta diretamente para cima do Diego e o corta em vários pedaços. O monstro até tenta se regenerar, mas o Kali aparece e o acerta com suas shurikens. E agora falta exatamente 1 minuto para que todas as pessoas que foram transformadas em zumbis se tornem definitivamente demônios. O Touka então libera todo o seu poder, melhorando suas habilidades e correndo em direção ao monstro numa velocidade absurda. Ele desvia de todos os tentáculos pelo caminho, e mesmo com o Diego tentando usar um escudo, ele consegue acertar um golpe direto na cabeça do inimigo, atravessando seus ossos e finalmente eliminando o monstro nojento. Mesmo assim, o Diego consegue escapar do corpo destruído e se teleporta até uma floresta, onde ele escondeu um caixão onde guarda o seu corpo original. No entanto, a sua alma está tão esgotada que ele não consegue nem mesmo se mover, e quando ele parecia estar se sentindo muito aliviado, 2 demônios de nível inferior aparecem buscando vingança pela morte da rainha Adele. Na manhã seguinte, todos os zumbis voltam ao normal, e para a infelicidade do Touka, sua mestra desapareceu, e o mesmo acontece para Angry. O seu irmão também sumiu. Graças à vitória, o prefeito organiza uma homenagem ao herói, e várias garotas fazem fila somente para se oferecer para o perdedor. A Yuna, sentindo muitos ciúmes, puxa ele para um quarto isolado. Ela não sabe por que fez isso, mas o Touka acredita que finalmente chegou o momento dele se tornar um homem de verdade. A Yuna se prepara para fazer exatamente isso por ele, mas à noite, o Touka se lembra de que o Sion está sempre o observando. Ele faz isso através da espada sagrada, então o Touka arremessa para longe, falando que não quer que o herói veja isso. A Yuna ouve o Touka falando isso e percebe que o herói Sion deve ter visto tudo que ela estava prestes a fazer. Ela morre de vergonha e sai correndo, e assim o Touka passa mais uma noite acompanhado somente de sua mão. No fim, vemos que o Sion, antes de desaparecer de vez, deixou um conselho para o Touka. Ele precisa aumentar o seu nível de mana antes de ir enfrentar os portões do inferno, e para que o Touka se torne mais forte, o Sion pediu para o Kyle e para a princesa encontrarem um velho aliado dele, sendo esse velho amigo um especialista em mana. Assim, o pior herói de todos os tempos parte em uma nova missão. É dessa forma que esse anime horrível termina. Eu quase chorei gravando esse vídeo, nunca sofri tanto em toda a minha vida. Pior de tudo foi ter que assistir esse anime. Mesmo assistindo em velocidade X3, eu quase morri. Então deixa o like, comenta aí qualquer coisa. E é isso, galera. Agora eu vou dormir uns 3 dias, porque depois desse vídeo eu estou morto.